Olá, começa agora para os 22 municípios acreanos mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Assis Pereira, ele que é o presidente da Fundação Elias Mansur. Boa noite, Assis. Bem-vindo a Ideias da Aldeia. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado aos amigos e amigas aqui da TV Aldeia pela oportunidade. É muito bom poder estar prestando conta para o nosso povo. Nós somos funcionários do povo, né? Daquilo que é a atribuição para a gente, que é cuidar da pasta de cultura do governo do Estado. Correto. Assis, a Fundação Elias Mansur, que é o órgão responsável por gerir a cultura no Estado, está passando por um processo de planejamento e avaliação. Qual a importância, o que representa isso para a Fundação Elias Mansur nesse momento? Diogo, primeiro deixa eu dizer uma coisa, que toda vez que eu saio do Acre, para Rondônia, para o Amazonas, para o Pará, para Brasília ou em outros locais onde a gente tem a oportunidade de estar, participando de debates, de conferências, de fóruns e tal, eu tenho um orgulho danado de fazer parte de uma equipe de governo em que escolhe como prioridade investir na comunicação social como instrumento de educação. Então, de certa forma, de um orgulho bom de dizer que no Acre nós temos uma emissora de TV educativa que está presente em 100% dos municípios, que é a TV Aldeia. Então, primeiro, fazer esse reconhecimento e parabenizar toda a equipe por esse trabalho, essa dedicação, esse amor ao Acre, essa identificação com a nossa realidade e com a nossa cultura. Obrigado. A Fundação Elias Mansur, ela foi criada bem no início do governo da Floresta, um governo encabeçado, liderado pelo governador Jorge Viana. E ela fez um planejamento no início de 99 e procurou cumprir com esse planejamento no decorrer daquele mandato, que finalizou em 2002. E no início de 2003 fez outro planejamento para ser executado nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006. Considerando que esse é o último ano do nosso mandato, nós estamos num processo de retorno para o nosso planejamento, de olhar o nosso planejamento para verificar daquilo que foi planejado, o que foi feito, né? E o que foi feito sem ter planejamento e o que se mantém como planejamento para ser executado esse ano. E a avaliação que a gente faz nesse mergulho daquilo que nós realizamos, com a ajuda das pessoas, com a ajuda da equipe, com parceria de outros órgãos, com a ajuda da sociedade, participação da sociedade nesse processo, é uma quantidade de informação, de atos, de programas, de feitos, de acontecimentos que nos deixa muito orgulhosos, muito tranquilos, né? Muito tranquilos, absolutamente tranquilos em relação ao cumprimento daquilo que nós nos propomos. Então, todos os investimentos na área de leitura, na área de fomento às artes, na área de incentivo à cultura, através da lei de incentivo, seja na área de patrimônio histórico, então... Presidente, a gente está falando sobre linhas de atuação, sobre algumas ações que foram desenvolvidas no decorrer desses 7 anos. E algumas pessoas do movimento artístico têm criticado o trabalho da Fundação Elias Mansur. Eu queria saber como é que você encara essas críticas e qual é a política cultural do Estado? Diogo, eu tenho uma convicção de que é impossível estabelecer um processo democrático sem o contraditório. Então, vejo com absoluta normalidade o fato de alguém pensar diferente do que a equipe de governo pensa. Absolutamente normal isso. O que eu vejo anormal é que essas mesmas pessoas, um grupo muito pequeno de pessoas, diga por sinal, o que nos dá mais tranquilidade ainda, né, um grupo inferior a 7 pessoas, né, que estão encabeçando esse processo de antecipação do processo político, né, de questionamento das nossas ações. As nossas ações são visíveis, são feitas com o povo, com as pessoas, tá entendendo? Então, em qualquer área de atuação da Fundação, as coisas não são feitas entre 4 paredes. As coisas são feitas com as pessoas, com o povo. Basta ver a quantidade de eventos, a quantidade de reforma de prédios, todo o investimento na revitalização de espaços culturais, na revitalização de espaços de memória. Né? Assim, só te interrompendo e aproveitando para complementar a pergunta, você colocou justamente isso. A quantidade de eventos e a quantidade de revitalização ou da reforma de prédios. E uma das críticas, ela recai justamente sobre isso, de que algumas ações são ações de fachada, como algumas pessoas já foram até à imprensa dizer isso. Qual é a posição da Fundação Elias Mansur com relação a essas afirmações?
Olha, o Diogo, nós encaramos com muita naturalidade isso, porque é preciso que a gente mantenha um calendário de eventos, alguns acontecimentos, algumas coisas que estão na alma das pessoas. Por exemplo, carnaval não é uma opção do governo fazer ou não fazer, apoiar ou não apoiar. É uma coisa que pertence ao povo. Nós entramos para dar segurança, nós entramos para organizar, nós entramos para potencializar, para possibilitar um ambiente familiar, um ambiente de paz. Tá entendendo? A mesma coisa se diz respeito à festa junina, ao Natal. O que nós fazemos é talvez nos envolver com os sonhos da sociedade, nos sonhos da comunidade e realizar junto com ela essas coisas, tá entendendo? Nós não estamos criando a roda, tá entendendo? Nós estamos inventando um jeito de talvez rodar mais, de andar mais junto com as pessoas. Não é? Se o assunto é questionamento sobre participação, então vamos lá. Esse é o governo que participa, é o governo que está junto com as pessoas. A lei de incentivo à cultura, por exemplo, que esse mesmo grupo que está fazendo esses questionamentos agora também existia enquanto grupo nos governos passados e nada fez para que a lei de incentivo não ficasse 9 anos na gaveta. A lei de incentivo à cultura, que hoje é uma realidade, é talvez o maior programa de fomento e de investimento cultural no Acre, que compõe nossa política cultural, ficou 9 anos na gaveta. Tá entendendo? E o presidente da Federação de Teatro, que encabeça, que assina esse processo de críticas contra o governo, contra as ações da Fundação, também fazia parte do movimento teatral na época. Alguém viu o presidente da Federação de Teatro, hoje presidente, na época participante do movimento de teatro, fazendo alguma barricada, fazendo algum questionamento sobre o fato de a lei de incentivo ficar 9 anos na gaveta? A mesma coisa com relação aos nossos espaços. Os nossos prédios, tanto os administrativos quanto os culturais, estavam extremamente abandonados. A gente não lembra como estava o Teatrão, como estava o Cine Teatro Recreio, como estava a Tentame. E essa parte de recuperação de prédios públicos também também faz parte das linhas de atuação da Fundação? Perfeito. Nós temos 3 linhas estruturantes da política cultural. O investimento na área de memória, que é revitalização e difusão, pesquisa, inventariação do patrimônio histórico e cultural do Estado. Nós temos investimento na área de leitura, que é todo o sistema, estruturação e identificação do sistema estadual de bibliotecas, e aí dá para a gente pormenorizar detalhadamente em cada área. E nós temos ainda mais duas linhas estruturantes, que é fomento à cultura, através da lei de incentivo fiscal, a lei de incentivo nossa, incentivo à cultura, que tem um braço que é esportivo, e também o Departamento de Articulação das Artes, que é um instrumento de fomento que a gente tem. E temos muitas ações e muitos programas nessa área. Pois bem, se o fato é participação, tanto a estruturação da Lei de Incentivo à Cultura, a implementação dela foi feita coletivamente. As regras hoje estabelecidas na lei, no decreto e nos editais foram estabelecidas coletivamente. Nesse ano, nós não... antes de abrir o edital 2006, não puxamos um debate. Por quê? Porque nós temos um calendário eleitoral a ser seguido. Nós temos que liberar os recursos da lei de incentivo daqui até junho. Só que nós precisamos abrir um edital de 1 mês, então nós precisávamos abrir em março. Precisamos de mais 1 mês para fechar a avaliação, então precisávamos começar a avaliação em abril e fechar em maio. E aí depois vem o processo de liberação de recursos, que a lei nos obriga, nos recomenda que seja feito dentro de 60 dias. Está entendendo? E a legislação eleitoral exige que nós tenhamos liberado esses recursos até o final de julho, porque aí entra a campanha propriamente dita, e nós não queremos de forma alguma que alguém chegue a confundir ou alguém seja estimulado a pensar que nós estamos liberando recursos da lei de incentivo, porque esse é um ano eleitoral, porque nós já fazemos isso todos os anos desse governo. Pois bem, a comissão que avalia os projetos da lei é formada por 3 pessoas que representam a sociedade e 2 que representam o governo, portanto 60% a 40%. O Conselho Estadual de Cultura, que está devidamente funcionando, falta apenas a parte de estruturação, de prédio, de equipamentos e tal, mas a Fundação está dando esse suporte enquanto a gente chega a essa situação mais ideal. Mas o Conselho está criado, está regulamentado, elaborou seu regimento próprio, elegeu seu presidente, seu vice, está no processo de escolha dos membros das câmaras técnicas. Esse Conselho vai elaborar, junto com o governo, e o governo junto com o Conselho, junto com a sociedade, o Plano Estadual de Cultura. Esse Conselho é composto, vale dizer anteriormente que o Ministério da Cultura recomenda, através dos protocolos de intenção de implantação do Sistema Nacional de Cultura, do qual nós somos signatários, nós, o governo do Estado e mais 8 municípios do Acre, portanto mais de 1/3 dos municípios, de que cada Estado tenha um órgão de gestor, tenha um instrumento de fomento, e nós temos 2,
lei de incentivo e fundo de patrimônio histórico, tenha o Conselho de Cultura paritário e tenha também o Plano Estadual de Cultura. Então, para a gente completar, consolidar o sistema estadual de cultura, nós só precisamos elaborar o Plano Estadual de Cultura. Nós já temos o órgão, que é a Fundação Elis Mansur, nós já temos 2 instrumentos de fomento, que é a Lei de Incentivo e Fundo de Patrimônio, nós já temos o Conselho devidamente constituído, nós temos o Plano de Cultura. Vale dizer 2 coisas sobre isso. Composição do Conselho. A recomendação do Governo Federal, do Ministério da Cultura, é que seja paritário. Paritário é o quê? Metade das pessoas que compõem o Conselho seja representante do poder público, do governo. E a outra metade, representantes da sociedade civil. O que acontece com o Conselho de Cultura do Estado do Acre, com cultura? Mais de 2/3 das pessoas que compõem o Conselho são representantes da sociedade. De novo o governo tem minoria. Então não vejo por que alguém se arvorar, sabe, do direito de via imprensa mentir, caluniar, sacanear, tá entendendo? Difundir esse tipo de verdade. Nós temos mais de 2/3 das pessoas que compõem o Conselho de Cultura representante da sociedade, não é do governo, necessariamente. O presidente do Conselho é o senhor Dalmi Ferreira, pessoa de renome, de respeito, tem uma vasta contribuição no processo de reafirmação cultural, de identificação cultural do Estado do Acre, artista plástico. É da sociedade civil, representante do segmento artes plásticas. Multiartista, na verdade, né? Então... O vice-presidente é Adalberto Queiroz. Quem que não conhece o Adalberto Queiroz? Presidente da Asacine por vários tempos, organizador do Festival de Vídeo, representante da sociedade civil. Não nos interessa que nas nossas instituições, a exemplo dos outros conselhos, o Conselho de Juventude é hoje presidido por pessoas que representam a sociedade civil. Conselho Estadual de Educação, a mesma forma. Então, não é um específico da parte de cultura, é uma opção governamental de trabalhar junto com a sociedade. Assis, e aí eu te pergunto, o Conselho, como um órgão que tem autonomia, tem relação direta, ou mesmo os outros grupos de teatro, com essas manifestações isoladas que têm vindo à tona? Não, Diogo, nós temos recebido solidariedade, inclusive de grupos de teatro, inclusive de diretores da Federação de Teatro. Então, o que nos dá tranquilidade de que o presidente da Federação de Teatro está isolado, está numa cruzada quixotesca, tá entendendo? Isolado, tanto dos grupos de teatro como dos outros movimentos e das outras entidades. Pergunte aos representantes da Liga de Quadrilha, da Liga de Capoeira, da Associação de Artistas Plásticos, da Associação de Artesãos, da Associação de Cinema, da Associação de Documentaristas da BD. Pergunte e você vai ver que todo esse pessoal está trabalhando coletivamente junto com o governo. E a Federação de Teatro também. A Federação de Teatro acabou de realizar, agora no mês de janeiro, mais um festival de teatro. O governo destinou quase R$50 mil para o festival de teatro. R$24.500 pela Lei de Incentivo à Cultura e mais R$22.500 do próprio orçamento. Além dos carros, além da equipe que ajudou, tá entendendo? Além da nossa contribuição também na parte de difusão, na parte de mídia. Então não há porquê a gente se preocupar com as críticas que estão sendo feitas. Ao contrário, elas nos estimulam, inclusive para mostrar melhor, né? Ter mais criatividade no sentido de mostrar mais para a sociedade o que a gente está fazendo. Perfeito? Correto. E com relação à elaboração do Plano Estadual de Cultura, então o que eu percebo, essa movimentação toda, Diogo, está fundamentada em 2 coisas. Uma, tentar ganhar dividendos. Algumas pessoas que se dizem classe artística, e não é a classe, é uma parte muito pequena da classe artística. Nós temos muito respeito pela classe artística, pelos artistas que o Acre tem, pelas pessoas que pensam cultura no Acre. Uma é tentar tirar dividendos dos nossos feitos, porque todas as críticas feitas são de coisas que ou nós estamos fazendo ou que está planejado para ser feito esse ano. Então não há por que pressa. Nós não temos pressa, nem para fazer e nem para fazer campanha, em processo político. Nós estamos no ano eleitoral e esse é o segundo componente. Correto. Eles, certamente, possivelmente, por terem menos tarefa do que a nossa equipe de governo, porque nós estamos gestando, nós estamos cuidando da cultura, nós não estamos preocupados em antecipar a campanha. Campanha eleitoral é de político, nós somos gestores. Claro que nós cuidamos da política cultural, mas nós não temos nenhum interesse de antecipar. Campanha vai ser no período que a legislação eleitoral estabelecer. Vai ser de julho em diante. Daqui para julho nós temos 3 meses para trabalhar. Então nós não temos o menor interesse de antecipar esse processo eleitoral. Na hora que chegar o processo eleitoral e nós vamos para a avaliação, nós não teremos nenhum problema de falar, assumir os nossos erros, mas também de reconhecer os nossos acertos. E a sociedade é livre.
livre para saber, livre para fazer e livre para julgar. Correto. Assis, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo sobre a política cultural do governo do Estado, aqui no Ideias da Aldeia. Estamos de volta conversando com o presidente da Fundação Elias Mansur, Assis Pereira. Assis, no bloco anterior nós falávamos sobre cultura, sobre política e, enfim, sobre a junção dessas duas palavrinhas, que é política cultural. Nesses 7 anos de governo, que são 7 anos que a gente se refere nessa entrevista, sobre a gestão administrativa desse período de tempo, de 7 anos, a Fundação Elias Mansur teve vários presidentes. Em 99 ela começou com Antônio Alves, depois Jorge Henrique, depois você assumiu interinamente, Gregório Filho foi chamado para a presidência e agora você assume mais uma vez a presidência da Fundação Elias Mansur. Nesses 7 anos de administração foram 4 presidentes em 5 gestões. Isso interferiu na política que a Fundação desenvolvia? Diretamente não, indiretamente sim. Diretamente não, por quê? Porque a política cultural ela é pensada por um conjunto de pessoas. O governo está dividido em eixos administrativos, gestão e finanças, produção e desenvolvimento sustentável, inclusão social e desenvolvimento humano, do qual nós fazemos parte. Então, independente da mudança de presidentes, tinha um planejamento, tinha uma orientação, tem princípios, né? Tem horizonte onde se quer chegar, né? Tem diferenças? Tem de forma, né? Porque aí tem a ver com método, né? Tem a ver com visão de mundo de cada um e tal. Mas o resultado final é de que são muitas formas de ver a cultura. A Fundação é composta por uma equipe muito boa, uma equipe ampla. Ela está estruturalmente presente em todos os regionais do Estado. Estamos potencializando e reforçando a estrutura desses núcleos, né? Só há que completar a estruturação esse ano no Vale do Iacupurus, né? Com sede em Sena Madureira. Né? Mas, em síntese, a política cultural do Estado ela é pensada enquanto política de governo, enquanto política de Estado. Não é política do presidente. Então não é a política do Toninho Alves, ou do Jorge Henrique, ou do professor Gregório, ou do Assis Pereira e tal. É uma política pensada como uma equipe. É a política do governador Jorge Viana, do vice-governador Binho, de todos os secretários, do povo. Entendeu? É a política cultural do Estado. Correto. Assis, e com relação à usina de comunicação e artes, é uma outra coisa que sempre se comenta. A usina, enfim, está chamando a atenção de várias pessoas, inclusive do mundo. O ministro Gilberto Gil, quando esteve aqui, disse que só viu algo parecido na Suíça. Mas por que é que a usina de comunicação e artes ela não é vinculada à Fundação Elias Mansur? Ela é vinculada. Ela não tem vínculo administrativo. E aí isso se explica. A usina de arte e comunicação, que talvez o maior instrumento de orgulho desse governo na área de formação continuada, permanente, na área cultural e na área de comunicação, ela é reflexo de tudo que não dava certo e agora vai dar. E agora dá e vai dar. E vai continuar dando certo. Porque aquilo ali era o que foi abandonado nos outros governos, a gente recuperou. Quer outro exemplo? A Sila, a Companhia de Laticínios do Estado do Acre, foi dilapidada, foi expoliada, foi falida pelos governos anteriores. Nós pegamos o velho prédio da Sila e construímos um dos maiores, mais belos colégios, que é o Colégio Armando Nogueira. Tá entendendo? Nós pegamos o prédio do Palácio,
que tinha sido estourado para ser colocados aparelhos de ar-condicionado, portanto, uma violência contra a memória, uma violência contra o patrimônio histórico e cultural desse Estado, e transformamos no que é o Palácio Rio Branco hoje. O Palácio das Secretarias, onde nós entramos no início do governo, a primeira sede da Fundação Elias Mansur foi lá em 99. E já vinha sendo desde... Estava condenado pelo Corpo de Bombeiros há mais de 2 anos. Nós entrávamos no espaço de trabalho com medo de ele cair, de ele desabar. A usina de arte e comunicação é a mesma coisa, é uma velha usina de castanha que gerava emprego, que mantinha as relações de trabalho, as relações de coleta, de cultura, portanto, nesse estado, de vida dos povos da floresta, e faliu também pelos governos anteriores. E aqui quero dizer, uma parte dessas pessoas, desse grupo pequeno de pessoas que está lançando críticas sobre a política cultural do Estado, fazia parte da equipe administrativa desses governos que fizeram isso. Então nós estamos transformando a usina numa gestão compartilhada da Secretaria de Educação e da Fundação Elias Mansur. Quem vai administrar, responder jurídica e administrativamente pela usina é o Instituto Moacir Greco de Formação Profissional, que é o braço da Secretaria de Educação responsável pela formação profissional. Também da Escola Campos Pereira e também da Escola da Floresta, antigo Colégio Agrícola. Está entendendo? Então, esse eixo de capacitação, de formação profissional, é a atribuição de uma parte do governo chamada Secretaria de Educação, não é da Elias Mansur. Agora, na parte de pensar o conteúdo dos cursos que vão lá, os cursos, a efetivação deles. Aí a Fundação tem uma participação. Aí a Fundação entra, aí nós entramos, porque afinal é uma usina de arte e comunicação. Assim como na parte de comunicação entra também a Secretaria de Comunicação, e por que não? Correto. Assis, a gente está falando sobre esse aspecto da formação. E esse assunto é sempre um assunto muito delicado, até porque em arte, para você ter qualidade artística, tirando, claro, todos os méritos da cultura popular, que se manifesta de maneira muito espontânea, mas você precisa criar um ambiente de referências para que as pessoas passem a produzir a arte com melhor qualidade e para que o público também tenha mais referências e passe a exigir uma qualidade melhor dos espetáculos, da música que se ouve, do livro que se lê ou que se escreve. E com relação à formação, a formação talvez seja o âmago daquilo que vai ficar para todo sempre. Perfeito. O que é que a política cultural, dentro desses eixos de atuação do governo do Estado, tem feito com relação à formação cultural no Estado do Acre? Nós temos 2 áreas de atuação hoje na área de formação. Uma são as oficinas, os cursos, os fóruns, os debates viabilizados via Lei de Incentivo à Cultura, tanto em Rio Branco quanto no interior do Estado. A outra é o Centro Cultural do Tucumã, que tem envolvido tanto pessoas da capital quanto do interior na formação, sobretudo musical. Tá entendendo? E temos também, em parceria com a Secretaria de Tecnologia Informacional, ou de Tecnologia da Informação, a CENTE, e a Secretaria de Educação, co-administrando centros de inclusão digital, que também é formação continuada, né? Tanto em Rio Branco quanto no interior. E a usina em si, esse ano vai dar um salto de qualidade, um salto de quantidade também na parte de formação, e nós vamos realizar, está definido em nosso planejamento, oficinas de artes e das várias linguagens artísticas, incluindo a linguagem de memória, de patrimônio histórico, também da leitura e as demais áreas artísticas convencionalmente tidas, né? Música, teatro, dança, literatura e as demais, pelo menos nos regionais. Além, é claro, de que cada comunidade interessada em capacitação pode apresentar o seu projeto na Lei de Incentivo à Cultura para que possa chegar a todos os ramais, a todos os rios, a todas as colônias, a todos os projetos de assentamento, as aldeias indígenas, enfim, em qualquer lugar desse estado. E aí vale dizer que o edital da Lei de Incentivo está aberto, né, pelo 7º ano consecutivo. Com o dinheiro liberado esse ano, nós já somamos 8,5 milhões de recursos investidos via Lei de Incentivo à Cultura. Com os projetos que nós aprovaremos esse ano, pouco mais de 200 certamente, nós vamos chegar a uma margem de 1.300 a 1.500 projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, o que nos dá um resultado extremamente positivo, extremamente otimista com relação ao futuro da política cultural no Estado do Acre. E esse edital está aberto até o dia 13 de abril, quinta-feira santa,
e a Fundação Elias Mansur está com equipes, tanto aqui quanto no interior, à disposição, assim como a Secretaria de Esporte, porque o edital também é de esporte, até a quinta-feira, 18 horas. Então nós estamos com a equipe orientando de 8 às 18 horas, inclusive nos intervalos de almoço. Se alguém não tem outro horário para procurar Elias Mansur, a equipe de governo para orientar sobre os projetos, pode procurar na hora de almoço, nós temos alguém atendendo. Tem um endereço na internet também, não tem? Temos no site do Governo do Estado, www.ac.gov.br, clica no ícone Cultura, né, e ali está lei, edital, formulário e as orientações. Bacana. Assis, dentro dessas, quando a gente fala de política cultural ou de cultura, logo vem à cabeça a questão das artes. Certo. Né? E a política cultural não se restringe só a isso, como você mesmo já colocou. Existe essa parte que toma muito tempo e muitos recursos, que é essa parte destinada ao patrimônio histórico e à leitura. Certo. Como é que se faz para equilibrar os investimentos em leitura, em patrimônio histórico e nas manifestações artísticas, sem causar alguma deficiência de atenção para alguma dessas áreas tão importantes? Diogo, eu lembro de alguns debates, participei no início dessa gestão com o nosso querido Tonho Alves. E ele dizia assim, tem muita gente que confunde ação de governo com dar dinheiro para artista. A velha Fundação Cultural, ela fazia alguma coisa no sentido de dar dinheiro para artista, somente. E era pouco dinheiro, porque não tinha lei de incentivo, não tinha os outros programas, não tinha parceria com o governo federal, enfim. Não preciso dizer o que era a velha Fundação Cultural, afinal eu vivi 17 anos em Manuel Urbano e nunca chegou um livro, um CD, uma oficina, um festival, absolutamente. Não chegou nada em Manuel Urbano nesses 17 anos que eu vivi lá. E agora nós temos satisfação de que as nossas ações chegam às cabeceiras dos rios, aos seringais. Basta a gente ver os projetos da lei de incentivo. É o forró na mata, é o futebol no seringal, e por aí vai. Então nós temos satisfação em ter investimentos na área de cultura, na área de fomento às artes, propriamente dito, e eu já citei algumas delas, né? Sobretudo a lei de incentivo à cultura, e nós temos investimentos, nós temos uma inflexão para a atuação também da política cultural no eixo memória, revitalização, preservação, pesquisa, difusão do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial, né, do povo acriano, da sociedade acriana, e também na área de leitura. Se não, vejamos, bibliotecas, nós temos hoje implantadas em Cruzeiro do Sul, em Tarauacá, em Epitaciolândia, em Porto Acre, 2 em Rio Branco, e bibliotecas. Casas de leitura, nós já temos 2 em Rio Branco, nós temos em Campinas, nós temos em Plácido de Castro, né, e temos em implantação para 2006, em parceria com o governo federal, outras 7 bibliotecas. Então vamos chegar com biblioteca a 15 municípios. Né? Estamos estruturando, com inauguração ainda para esse mês, alguns centros serão inaugurados esse mês, centros de cultura e florestania, que abrigarão, ao mesmo tempo, uma biblioteca, portanto um espaço de leitura, uma sala de multimídia, várias linguagens, inclusive audiovisual, não é? E um auditório, um pequeno teatro com 96 lugares, com vocação para as apresentações artísticas. Esses centros estão sendo construídos, 2 em Rio Branco, um em Porto Acre, um em Epitaciolândia, um em Manuel Urbano, um em Marechal Thaumaturgo e me falha a memória onde é o outro. Perfeito? Serão inaugurados nesse primeiro semestre. Então, esses são fomentos na área de leitura. O governo federal, através do programa Fome de Livro, com contrapartida do governo estadual, deve instalar nesse ano, ou iniciar nesse ano e consolidar no ano que vem, a implantação de 300 pontos de leitura. E aí é um programa arrojado. Aí nós vamos às associações de produtores rurais, às aldeias indígenas, aos seringais, enfim, aonde tiver as vilas, da vida urbana, escolas, associação de bairro, enfim, onde tiver aglomeração humana e quiser instalar um ponto de leitura, vai ter. Nós estamos com a tarefa de junto com o governo federal, organizar, consolidar e implantar 300 pontos de leitura no estado do Acre. Isso é uma revolução na parte de leitura. Até o final do ano, Assis? Até o final do ano. A nossa biblioteca pública do centro da cidade
deve, ainda no mês de abril, entrar em reforma. A Biblioteca Pública vai se mudar para um prédio que nós estamos alugando perto da Praça dos Juventus, na Avenida Getúlio Vargas, antigo prédio do Ministério Público, né, próximo à Prontoclínica. A Fundação Elias Mansur, seu setor administrativo, vai para a nova sede própria, bonita, revitalizada, ali no Calçadão da Gameleira, perto do Mastro da Bandeira. Nas próximas semanas nós estaremos mudando, e esse prédio, onde abriga hoje a biblioteca e a fundação, vai passar para uma reforma para ser uma biblioteca de referência, uma biblioteca modelo. Estamos construindo também na área de leitura. Hoje, Diogo, se você quiser muitas informações sobre a Amazônia, tem que ir nos Estados Unidos ou na Europa. Ou algumas informações, mais do que temos por aqui, tem que ir ao Museu Geld, em Belém, ou na Universidade Federal do Amazonas, ou a Universidade Federal do Pará, etc. Nós estamos construindo o prédio e vamos trazer para o Acre a maior biblioteca de referência em florestas tropicais do Brasil. Ali, do lado da Concha Acústica, está sendo construído no Parque da Maternidade, com inauguração ainda para esse ano. Então, a biblioteca de referência em assuntos relacionados à florestania, florestas tropicais, etc. Isso na área de leitura. Se a gente pegar o setor de patrimônio histórico, de memória, nós temos uma equipe que trabalha com afinco, desde a época do início do nosso mandato, quando era liderado pelo historiador Marcos Vinícius, que hoje é secretário municipal de cultura do prefeito Angelim, hoje coordenado pela Leudes e a equipe. Se não, vejamos, Casa Povos da Floresta, estamos inaugurando nesse mês ainda, junto com o Memorial Zé Augusto em Cruzeiro do Sul, a mesma coisa que equivale para nós aqui a Casa Povos da Floresta, uma casa com essa vocação de trazer a revitalização das lendas, dos mitos, da riqueza da cultura florestânica em Cruzeiro do Sul. Correto. Museu de Sena Madureira, Museu de Chapuri, Rua do Comércio, que foi revitalizada, Calçadão da Gameleira e Rua Eduardo Osmar, que foi revitalizado, Cine Teatro Recreio revitalizado, Tentame revitalizado, Teatro de Tarauacá revitalizado, Teatro Hélio Melo construído, Memorial dos Autonomistas. Então, todos esses investimentos na área de além do palácio que eu já citei. Assis, a gente está chegando ao final da entrevista, nosso tempo já está quase estourado, e você falou da parte de leitura, falou da parte de patrimônio histórico, e para a gente fechar, com relação às artes, o que é que está acontecendo? Olha, esse ano nós vamos ter, Diogo, na semana que vem, devo ir a Brasília, tratar da liberação, com a ajuda dos nossos parlamentares federais, deputados federais, senadores, junto ao ministro Gilberto Gil, junto aos programas de projetos e fomento à cultura do Ministério da Cultura, a liberação dos recursos do primeiro repasse dos pontos de cultura. Nós vamos ter pontos de cultura para dinamização do Centro Cultural do Tucumã, para revitalização e dinamização do Teatro Barracão, da Tentamen, do Cine Teatro Recreio, do Teatro dos Nauas, onde vai ser o pontão, do funcionamento, equipamentos e funcionamento da usina de arte e comunicação, né? E mais outros programas que no final somam 11 programas dentro dos pontos de cultura. Correto. Perfeito? Aí nós temos então R$1 milhão da Lei de Incentivo, que é fomento, que é instrumento de fomento. Esses R$1 milhão deve ser distribuído entre 100 a 150 projetos no estado inteiro. E nós temos algumas atividades que devem ser mantidas. O Festival de Vídeo, em parceria com a Zacine e a ABD, Associação Brasileira de Documentaristas, Seção Acre. O Festival de Teatro, em parceria com a Federação de Teatro. A Liga de Quadrilhas deve estar encampando um concurso estadual de quadrilhas juninas e vai realizar eliminatórias em todos os municípios. E a Fundação está parceira nessa atividade com a Liga. A Liga de Capoeira deve realizar mais um encontro estadual de capoeira, portanto de efervescência da cultura afro-brasileira, né? Além dos programas de intercâmbio, dos intercâmbios que a gente faz, programado ou não programado, com o envio de grupos artísticos para fora do estado, com a recepção de grupos artísticos que vêm de outros estados, por exemplo, o Projeto Pixinguinha, né? Nós temos aprovado, já abriremos edital agora no mês de abril ainda, estamos em processo de finalização do edital, para circulação, programa de circulação teatral no estado do Acre. Nós temos R$146 mil para gastar com esse programa, realização do governo federal em parceria com o governo do Acre. Nós entramos em contrapartida. Então, eu não tenho a menor dúvida, Diogo,
Não tenho a menor dúvida, o menor problema de assumir publicamente e de dizer esperançosamente que esse será o melhor ano para a cultura do Acre. Correto. Assis, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado, Diogo. E olha só, nós não temos pressa e nem preocupação com as críticas. Ao contrário, elas ajudam. Tanto para reafirmar o que nós estamos fazendo, como para nos estimular a divulgar mais o que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre a política cultural do Estado. Até a próxima, a gente se vê. Go.